Amores e amoras, principalmente as amoras. Bom, meu nome é Luciene, eu tô aqui em Santo Tomé das Letras e, bom, olha, vou mostrar primeiro o lugar que eu tô aqui pra vocês, ó. Em cima da Pedra da Bruxa, e que é assim, bem pertinho, ó. Ali já tá a cidade, tá vendo? A hospedaria, o Chalé das Artes fica lá. Enfim, eu vim aqui muito especialmente hoje para falar de um assunto, de uma força, porque às vezes as pessoas me perguntam de onde é que eu consigo minha força, minha energia, porque eu vim morar nesse lugar, esse ano está fazendo 5 anos que eu vim morar aqui e vim de uma vida diferente e aí assim eu me sinto com vitalidade para recomeçar uma vida assim. Eu comecei em outra cidade, sem minha família junto, procurando uma profissão. Hoje eu hospedo, eu guio, faço isso, que é minha maior missão agora, já que eu acredito tanto em missão, eu acredito que tanto cada ser humano vem com uma missão, mas que às vezes a gente vai enfraquecendo, perdendo força ao longo da vida, né? Gente, eu vou fazer isso como um desafio mesmo para mim, um compromisso com vocês, que é o quê? De compartilhar com vocês de onde eu tiro minha força, assim, já que eu não sou uma pessoa que tem religião, né? Embora tenha a minha espiritualidade, esteja buscando uma evolução, eu encontro muita força nesse livro, ó, Mulheres que Correm como os Lobos, que o que eu pretendo fazer com ele? É o seguinte, eu pensei em compartilhar com vocês de onde eu tirei a minha força para mudar de vida, né? Eu vou ter que contar um pouco da minha história para quem não conhece e falar desse livro, porque eu quero que com esse livro, a minha intenção hoje eu vou dar uma introdução, depois a cada semana me comprometer em ler um capítulo, em conversar sobre um capítulo. Esse livro, ele é recheado de histórias, eu vou falar um pouco dele, vou falar da minha história, vou falar os benefícios que ele traz, um pouco isso, não sei como que eu vou fazer, mas tô indo. Eu tenho uma frase que eu carrego na minha mala de palhaça, né, que eu sou, mas que eu fui há algum tempo, na minha malinha de palhaça tá escrito, não sei como viver, estou improvisando. Então é isso, eu acredito que cada dia a gente está num aprendizado, né? Então com esse livro eu consegui algumas coisas, é assim, ó. Bom, o primeiro contato que eu tive com ele, eu estava numa fase, morava em São Paulo. Bom, por onde eu vou começar? Fui uma adolescente cheia de vontades, mas bastante reprimida, eu não podia muito expressar as minhas vontades, né? Vivi no regime militar, enfim, as mulheres da minha época sabem o que estou dizendo, a gente não podia se expressar, acho que hoje a internet permite as pessoas, tem uma abertura maior, mas eu sempre fui uma pessoa com muitas vontades internas, mas calada e sempre me chamando de rebelde, ovelha negra, essas coisas, né, de pessoas que têm uma vontade aí, mas eu fui muito obediente. Bom, fui trabalhar em um trabalho que meu pai me arrumou, em escritório, eu fui fazer uma vida tal, galguei degraus, estudei, me casei aos 21 anos, então até os 21 eu vivi com o pai, depois vivi 21 anos casada, então com o marido, e tive 3 filhas lindas, sempre fui muito feliz com a minha maternidade, mas tinha coisas que eu ansiava como mulher e que na época não tinha nem nome assim. Às vezes a gente achava até que não era muito permitido sonhar ou ter algumas vontades, mas enfim, até que um determinado momento da minha vida a coisa explodiu. Eu não vou tentar mais uma vez, não sei se acabou a memória, mas vamos indo. Então, e aí até um determinado momento da minha vida que eu estava até com muitas coisas ganhas, assim, eu tinha até uma estabilidade, tinha uma casa bacana, um emprego legal, estava crescendo muito no teatro, estava feliz com a minha maternidade e tal, mas tinha coisas que eu ansiava e algumas coisas me incomodavam, onde eu vivia, que era São Paulo e tal, e aí teve uma época que eu meio que surtei, assim, eu me isolei
de todas as minhas atividades de trabalho, até de maternidade, fui me isolar num lugar. E nessa época me falaram desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu, a princípio, dei uma lida, porque me recomendaram tão fortemente, mas eu dei uma lida e não consegui avançar muito. Aí quando eu saí e fui viver sozinha, fui me conectar sozinha e tal, em algumas horas eu me apegava a ele, porque quando eu saí eu deixei tudo para trás, assim, bens materiais, casa, enfim, tudo. Então eu levei poucas coisas, algumas roupas, caderno e levei esse livro. E aí, bom, daí teve uma fase e tal, e eu vim parar em São Tomé das Letras, isso é uma outra história, mas enfim. E esse livro sempre me acompanhou de alguma forma, e quando eu vim para São Tomé das Letras, morar sozinha, ficar sozinha e tal, era ele que eu comecei a recorrer. Aí eu comecei a entender os capítulos, as histórias, a proposta da autora, porque ela é psicóloga, psicanalista, e ela tem uma linguagem prazerosa, ela é poética, ela conta histórias e dá ensinamentos, mas não é uma leitura assim que você lê corridão e você vai entendendo tudo, você tem que ir digerindo tal. Então às vezes são poucas páginas por dia. Acredito que seja difícil a leitura dele do começo ao fim. Cada capítulo, cada dia eu pegava um capítulo, intuitivamente eu fui vendo pelos nomes dos capítulos, o que mais me interessava, e li aquele capítulo, e daí eu tirava algum ensinamento, porque esse livro, ele traz, bom, sobre o que fala esse livro, né? Mulheres que correm com os lobos, o arquétipo da mulher selvagem. O que são arquétipos? Gente, eu não sou psicóloga, eu sou uma aprendiz, então eu estou compartilhando isso com vocês, das coisas que eu conquistei, que eu acredito muito com a força desse livro, porque esse livro traz exatamente isso, uma força, assim, eu tenho ele às vezes como um oráculo. Sabe quando você não sabe muito o que fazer, você está meio perdida, você precisa de uma força, um ânimo? É isso que ele traz. Então ele trata do arquétipo da mulher selvagem. O que seria arquétipo? Arquétipo na psicologia são, não sei se fala posições, mas papéis, simbologias. Por exemplo, tem em histórias, né, a autora, ela trata, a cada capítulo ela trata com algumas histórias, e ela acredita que as histórias são como bálsamos medicinais, assim, porque antigamente não tinha psicólogo, né, gente? De novo, por falta de memória, vamos tentar continuar. Então eu estava falando de como é que a Clarissa Pinkola Estes, que é a autora, que é a psicóloga junguiana, que ela trata os arquétipos, né? Então, antigamente as pessoas passavam os ensinamentos através das histórias, os mais sábios passavam esses ensinamentos através das histórias, não existia psicólogo, né? Pra gente ir. Então, dentro das histórias tem estruturas. Então, por exemplo, tem sempre uma velha, uma jovem, uma mulher madura. Então, todos esses, para a psicologia junguiana, todos esses arquétipos estão dentro da gente. Às vezes a gente mesmo é a mulher que sabe, a gente mesmo tem uma sabedoria dentro da gente. Às vezes a gente criança, donzela, ou seja, inocente, sabe? Aquela que meio bobinha, o arquétipo da criança. Da mulher madura, que é a mulher que batalha, que tem vitalidade, enfim. E aí esse livro vai tratar da mulher selvagem. O que é a mulher selvagem? Às vezes esse nome assusta. Mulher selvagem, no meu entendimento, e ela fala isso em bastante hora do livro, que é a mulher natural. A gente tem instintos naturais, mas que os modos de viver, a sociedade principalmente, foi moldando a gente, sabe? Não tem aquela coisa de a mulher certinha ou a mulher errada. O que é a mulher certinha? Aquela mulher obediente, né? Obediente, que é tratada como dondoquinha, que só pode isso, que não pode ter muita opinião própria, não pode fazer tal coisa, né? E as erradas são o quê? As mulheres que têm vontade própria, que vão e fazem mesmo. E, enfim, mas a mulher selvagem não é aquela que tem muita gente que fala, selvagem vai ficar louca, vai sair por aí na natureza escalando rocha, só de vez em quando, só a passeio, né? Mas
ela compara, o livro inteiro ela compara, por que chama Mulheres com os Lobos? Porque ela compara a nossa essência selvagem, ou seja, natural, né, o que está no nosso centro, como a gente com os lobos que foram por muito tempo ditos como perigosos, né? São ditos como perigosos, assim como as mulheres selvagens, as mulheres naturais. O que é esse natural? É você ouvir intuição, você ter uma sabedoria, usar os teus instintos. A gente tem os ciclos, né? E com os ciclos, uma enxurrada de hormônios, tal, e a gente tem muita sabedoria interna, mas a sociedade, eu vejo que vai moldando às vezes a gente para fazer o que é certo, o que é errado, enfim. E aí o que ela propõe é dar uma força, assim, esse estado de ânimo para que as mulheres façam o que quiserem, assim, o que quiser no sentido de que descobrir o que querem, que às vezes a gente nem sabe como é que a gente é, às vezes a gente não tem oportunidade, cai numa sociedade, num casamento, no emprego, na vida, e a gente nem se pergunta qual que é a nossa essência, né? Porque cada ser humano tem uma essência, cada um tem um propósito, cada um vê a vida de um jeito, né? Então o que ela propõe nesse livro é resgatar essa mulher natural. E aí, quer ver, eu vou dar os sintomas, eu vou ler uns trechos aí, gente, e assim, como eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer, eu só vou fazendo, e vocês aí ao longo desse processo, cada semana eu quero contar uma história, quero avançar um capítulo com vocês, quem quiser, é muito legal ler o livro, e daí acho que vocês vão ter uma outra visão também, e ela fala de vários jeitos bem interessantes. Não é obrigatório, eu vou ao longo do processo, eu vou dando algumas dicas de como é que esses ensinamentos foram caindo na minha vida, e a gente vai trocando essa ideia aí. Mas aí, ó, eu vou ler um trecho agora para vocês, que é os sintomas de que uma mulher está longe dessa natureza, sabe, desse ser que a gente desse self, assim, sabe, do que a gente é mesmo, da nossa essência, que às vezes a gente fica perdida e nem sabe. Olha só como que ela fala dos sintomas. Quando a gente perde esse sentimento da mulher selvagem que já habita dentro de nós, né? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos exemplos representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Então, usando apenas a linguagem das mulheres, trata de sensações de extraordinária... Ó, aí vocês veem, se vocês têm isso daí, vocês estão desconectadas na sua essência. Fadiga, você tem fragilidade, depressão, confusão, sensação de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Gente, aí vai, assim, ela traz uma sequência de sintomas. Por esses daqui, eu imagino que tenha muita gente com esses sintomas, ainda mais nessa vida agitada aí que a gente leva, né? E aí, ao longo do livro, ela vai, a cada capítulo, ela traz uma proposta ela trabalha várias coisas, trabalha sexualidade, trabalha a intuição, trabalha família, trabalha relacionamentos, são vários aspectos que ela vai trabalhando dentro dessa mulher. Aí ela traz uma história, conta essa história, são bem legais assim as histórias, algumas meio de terror, algumas bem picantes, é bem legal, e depois ela propõe soluções aí, possíveis soluções, né? Quer ver? Eu vou ler para vocês agora um trecho que ela fala do que a gente busca, na verdade, o que a gente quer com quais são as características de uma mulher selvagem, né? Dessa mulher que ela vai buscar o tempo todo. Bom,
eu falei que ela compara as mulheres selvagens com os lobos, né? Então ela fala assim: os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Vamos lá. Percepção aguçada, espírito brincalhão, deixa eu ver aqui. São gregários, ou seja, eles não pensam em separação. Aliás, tem muita gente que tem medo desse livro, que pensa, minha mulher vai ler esse livro e vai separar. Tem nada a ver com isso. É muito pelo contrário, a gente quer viver e trazer todo mundo para juntar para ficar melhor. Mas vamos avançar aqui. Então, estava falando das características, né? Curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos. Quem aí está usando a sua intuição? Ela traz um capítulo só de falar de intuição. E, gente, é muito legal como a gente não exercita a intuição, mas a gente tem aquela intuição. Grande preocupação com seus filhos, seu parceiro e sua matilha. Experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e uma extrema coragem. E daí ela vai também. Olha, dá uma olhada no meu livro como que é. Eu já não sei se está dando para ver aí. Faz anos que ele me acompanha e eu sempre vou lendo, relendo. Quando eu acho que eu preciso de uma força, eu volto ao capítulo. Então ele está todo marcado assim de cada época. Eu vou marcando alguma coisa que me chama a atenção, porque é um livro tão rico, gente, que a cada hora que você vai lendo ele, você descobre alguma outra coisa. Deixa eu ver o que é mais de legal que tem para falar. Tem uma parte que ela fala de como ela viveu, porque essa mulher, a Clarissa, ela viveu em meio à natureza, ela viveu muito próxima à natureza e ela teve muito contato, não só com os lobos, mas com a borboleta. Ela descobriu a intuição, ela na observação da natureza, dos ciclos naturais, de como que os mamíferos se portam, não só os mamíferos também, né, como eu falei da borboleta e tal, mas como que a natureza se porta, como é que trabalha os ciclos. Ela vai enriquecendo o livro com histórias e com, quer ver, quero achar uma parte aqui que ela fala da vida dela, que é tão bonito do jeito que ela fala, que ela descreve lindamente, gente. Nem que se eu falasse, quem dera ser ela quando crescer. Deixa eu ver aqui. Ai, queria tanto achar para vocês. Sim, olha só. Aqui ela tá falando de quando ela era pequena, né? Tomara que essa bateria agora aguente. Então ela tá relembrando de quando ela era pequena, tal. Ela diz que ela não era uma atleta, ela era uma esteta. Eu não sei o que é isso, mas esteta eu já desconfio. E aí ela avança. Aí ela descreve a vida dela, ó. Às vezes, quer ver, eu era uma esteta, não uma atleta, e meu único desejo era perambular em êxtase. Quem nunca sentiu vontade de ficar perambulando em êxtase? Às mesas e cadeiras eu preferia sempre o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles confiassem para que pudessem farfalhar conversando. Olha como que ela vai falando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. E ela descreve um monte de coisa linda. Tem uma coisa muito bonita que ela fala também, que depois desse despertar, depois que a gente desperta, né, essa mulher natural, essa mulher selvagem que existe dentro da gente, que a gente não fica com um nem com dois olhos, a gente fica igual o céu estrelado, cheio de olhos. E é verdade, gente, à medida que eu vou avançando assim com esse livro, a gente vai percebendo com as histórias, porque a história é legal que traz uma imagem e aí logo te conecta, né, com aquilo. Por exemplo, esse negócio de perceber, de a gente não ter um olho, mas ter vários, assim como o céu. Às vezes a gente está numa situação que a gente precisa não estar só fazendo uma coisa, mas a gente precisa estar atenta ali, com o que está acontecendo, a intenção que uma pessoa vem chegando, o que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo é o que você gostaria de estar fazendo, se há possibilidade de fazer de outra maneira.
é desse jeito. Aqui, mas eu trouxe uma dália aqui também que... Gente, outra coisa que eu tô fazendo isso como uma missão. Às vezes a gente fica querendo fazer alguma coisa, um projeto. Eu tenho esse projeto desde que eu vim para Santo Tomé, eu já queria fazer isso. Mas às vezes a gente sempre fica esperando o melhor momento, né? Uma pessoa que chegue para fazer as coisas pra gente, um equipamento melhor, um tempo maior, e na verdade não tem, né? Eu resolvi fazer hoje como missão, estou assumindo o compromisso, que é para vocês pegarem no pé mesmo, que daí eu vou ter ânimo de fazer. E eu não sei como fazer, estou improvisando, improvisei aqui umas coisinhas que eu não podia deixar de falar. Deixa eu ver se eu consegui falar tudo. Olha só, as palavras que me conectam com isso. Por que eu uso esse livro assim? Eu uso ele como mapa, como oráculo, como uma força, como uma bússola, um guia, um norte, um sentido, intuição, uma caminhada a seguir. Tem uma coisa que ela fala assim, que a gente tem que ocupar espaço. E ocupar espaço às vezes não é deixar nada para trás, sabe? Eu vou, sei lá, vou abandonar tudo e sair que nem louca. Mas não, você delimitar, olha, gente, até aqui vocês podem ir, né? Às vezes a gente está na família, no emprego, no círculo de amizade e tal, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de comunicar o que a gente está querendo efetivamente, às vezes a gente está sem espaço ou alguém está invadindo muito, então é dar conta disso. Foram palavras que eu fui rabiscando aqui para não esquecer. Uma coisa muito interessante também, que as psicologias tradicionais, como ela chama, não tratam só da mulher, né? Ela trata do ser humano. E esse livro, ele trata especificamente da psicologia feminina, levando em conta que a gente tem ciclos, que a gente tem umas coisinhas diferentes de se portar no mundo, né? Então, acho legal isso, desse livro ser dedicado a essas questões femininas. Então, ele se comunica o tempo todo com as outras psicologias tradicionais. Vocês vão ver que está falando praticamente tudo a mesma coisa, mas ele é voltado numa linguagem fácil às mulheres, sabe? Cada vez mais que a gente vai avançando nas histórias, a gente vai percebendo e se conectando com isso. Então, bom, acho que é isso. Eu quero muito assim que isso ajude, assim, eu quero, assim como eu consegui uma força de vida, assim, eu me sinto muito ativa, eu tô fazendo coisas quando as coisas não estão legais. Por exemplo, hoje eu estou gravando um dia que é véspera de feriado, estou numa cidade turística, recebo hóspedes e está faltando gasolina no Brasil, né? Em vários estados aí, com a paralisação. Não sei como fazer, estou improvisando, às vezes a gente nunca sabe, mas eu tenho a força de acreditar que dentro de mim eu vou arrumar uma solução criativa algum momento. Eu já tenho essa mulher selvagem dentro de mim. Às vezes a gente precisa relembrar. Por isso me recorro muito aos livros, a esse livro especificamente, a outras fontes também de forças, tal, de ensinamentos aí com filósofos, com várias coisas hoje em dia que eu me conecto, que eu acredito na própria força da natureza, quando eu me sinto, porque eu moro em Santo Tomé, mas eu moro no centro, né? Na cidade, embora centro aqui não tenha nem farol, não tem ônibus circulando e tal, mas ainda assim junto com as pessoas, assim, né? Tem bastante vizinho e tal. Mas quando eu quero me conectar, é só eu ir pro outro lado, para a natureza, que a gente consegue se conectar. Então é assim, a gente vai achando mecanismos para ter sempre uma força assim dentro da gente, saber que na hora certa a gente vai usar a intuição, vai usar a criatividade, vai lembrar de algum ensinamento e para continuar vivendo e cada vez melhor, né? Então eu quero muito assim que vocês me ajudem assim com sugestões. Se vocês acham que é bacana ler alguns trechos, me fala se é legal, se não é legal. Não sei se eu vou editar vídeo, porque eu já tentei editar vídeo algumas vezes, mas não dá muito certo, e eu também não achei muita parceria de fazer com a velocidade que eu quero, enfim, mas eu vou seguindo. Então tudo que vocês tiverem aí de sugestão a dar, de compartilhar, ver se está chegando, se eu estou comunicando, se isso faz algum sentido para vocês, se vocês estão passando, já passaram por isso, vão passar, enfim.
E é isso, tá bom? Obrigada aí todo mundo que escreve. É uma força muito grande para mim. Como eu disse, eu acredito em missão. Acho que cada um no mundo nasceu com uma missão, com uma vontade, um dom, um talento, seja lá o que for, mas uma vontade grande de fazer alguma coisa. Eu estava com muita vontade de fazer isso, então pronto, deu o pontapé inicial e pretendo fazer isso. Então, nas próximas semanas aí, se vocês quiserem ler o livro, e aí na próxima semana eu vou. Essa foi só uma introdução. Aí o próximo capítulo, né, que é o primeiro capítulo, deixa eu ver aqui qual que é, daí eu vou ler junto, eu vou voltar todas as histórias, e aí vou ler junto e a gente comenta. O próximo é a generosidade da mulher selvagem, as histórias. Aí o capítulo 1 fala, o uivo, a ressurreição da mulher selvagem. A história da La Loba, a mulher lobo. Aí eu vou contar a história para vocês, depois fazer um bate-papo, tá bom? Então é isso, sugiram, compartilha aí, comenta, dá essa força aí para eu continuar nessa minha missão. Um beijo. Ah, e vem ver como tá bonito São Tomé. Hospedo e guio, tá bom? Só deixar contato e leio todas as mensagens e respondo todas as mensagens. Beijo, gente. Até.